Estou em cá. Olá e sejam bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um caso que absolutamente chocou Portugal e todos os portugueses na época. Este é o caso do massacre de Amarante, ou do incêndio do bar Meia Culpa. Em 1997, Portugal acordou com a notícia do maior massacre da história contemporânea em território nacional e num local relativamente calmo. O massacre de Amarante, como ficou depois conhecido, parecia ter chocado o país, mas as razões do mesmo iriam revelar-se tão, se não mesmo mais chocantes que o próprio crime em si. O caso de hoje passa-se em Amarante, uma cidade no norte de Portugal, a cerca de 60 km do Porto. Possui à volta de 56 mil habitantes e é um sítio relativamente tranquilo. Por volta do início da década de 80, abre a grande atração noturna da cidade, um bar de alternos chamado Diamante Negro. O seu gerente, José Queiroz, foi um visionário na altura. Não existia nada do género na zona, já que a grande concentração de diversões noturnas estavam no centro do Grande Porto. José já tinha tido um bar de alterne em Angola, pouco depois de lá ter estado na guerra colonial, e isso deu-lhe alguma experiência no meio. Rapidamente, o Diamante Negro tornou-se um sucesso. A boate tinha uma capacidade para 200 pessoas entre várias salas, que incluíam jantares, sessões de striptease, entre outros. O seu filho, Bruno Queiroz, diz inclusive que havia noites em que faziam 5 mil euros numa só noite. José Queiroz, que vinha de uma família muito humilde, com mais 10 irmãos, era agora um dos nomes mais conhecidos na cidade e também uma das pessoas mais ricas e influentes. Embora fosse um benfeitor para a cidade, ajudou inclusive imensas vezes o Amarante Futebol Clube com doações para obras no estádio, por exemplo. Também era dito que gastava imenso dinheiro em jogos e casinos. No entanto, nada fazia prever a quebra financeira depois do auge. Mas em março de 1996 a situação muda um pouco, com a abertura de um segundo bar de alterno na cidade, chamado Meia Culpa. Apesar de relativamente mais pequeno, a capacidade deste bar rondava as 50 pessoas e situado numa autêntica cave, António Almeida, o gerente da boate, parecia ter trazido um pouco mais de novidade ou até modernização, entrando diretamente em concorrência com o já líder há 20 anos, Diamante Negro. Aqui já começa a haver algumas informações contraditórias. Algumas fontes dizem que o Meia Culpa estava a tirar não só clientela, como também profissionais do Diamante Negro e, consequentemente, a reduzir o lucro do oponente. No entanto, José Queiroz, em 2018, diz numa entrevista que não, que as boates eram totalmente diferentes e quem visitava uma também visitava a outra, ninguém ficando por isso no prejuízo. Se bem que eu tento acreditar mais na primeira hipótese. Não se sabe ao certo se José Queiroz se queixava muito aos amigos ou conhecidos da existência do meia-culpa e de como era um transtorno repartir um lucro que antes era de um só. Mas a verdade é que no mês de março de 1997, um ano depois da abertura do meia-culpa, um plano começa a ser elaborado. Artur Jorge, segurança na altura de uma discoteca noturna em Esposende, era um cliente habitual do Diamante Negro. Mas a partir de março de 97, ele e mais 3 amigos, a rondarem os 20 anos, foram vistos praticamente todas as noites durante um mês no Diamante Negro a conversar com o proprietário José Queiroz. A 16 de abril de 1997, uma quarta-feira, por volta das 4 da madrugada, 3 homens encapuzados entram armados no bar de alterno Meia Culpa e ordenam às pessoas, clientes e funcionários, para se encostarem à parede e juntarem-se no centro da sala, enquanto disparavam para o ar. O bar, que contava com mais ou menos 30 pessoas no interior, virou um rebuliço em segundos. As pessoas começaram a gritar e a tentar fugir. O bar tinha 4 portas. A porta principal, de entrada, uma segunda porta do corredor ao lado do vestuário, que dá acesso a um átrio interior do prédio, que
tinha escrito saída em cima da porta, uma terceira porta de garagem entre a cozinha e o balcão que dá acesso à tal garagem e a quarta designada de porta do fundo da sala à direita, também a dizer saída em cima. Esta última tida como uma saída de emergência. Estava, contudo, trancada não só nesta noite, como sempre, e com sofás encostados a travar o acesso. Duas alternadeiras conseguiram sair pela porta da garagem, mal eles entraram, já que os intrusos pareciam desconhecer esta saída. O pânico só piorou quando as pessoas repararam que um dos encapuzados trazia um garrafão consigo, do qual sacou e começou a regar toda a sala e pessoas. Um enorme cheiro a gasolina começou a emanar de todos os lados e um incêndio começou a deflagrar. Na correria, pessoas foram atiradas para o chão e calcadas várias vezes. Um homem, a tentar encaminhar-se para a porta principal, ainda foi atingido a tiro no ombro por um dos indivíduos. Depois do incêndio parecer estar a acelerar, os três encapuzados saíram do local, dirigindo-se para uma viatura de fuga, já a trabalhar à porta. Gaspar Pinto, um dos sobreviventes, diz que foi empurrado para o chão e calcado enquanto tentava fugir e que em segundos já não conseguia respirar com tanto fumo, sem desfalecer. Foi então que susteve a respiração e com sacrifício dirigiu-se para a porta principal, por onde acabou mesmo por sair com queimaduras em ambas as mãos, assim como na cara. Infelizmente, muitos não tiveram essa sorte. Os bombeiros foram alertados pela população vizinha e chegaram uns 15 minutos depois de tudo ter começado, mas para 13 pessoas foi tarde demais. Além da morte de 12 pessoas no interior do bar, houve ainda 14 feridos. As vítimas eram 8 mulheres profissionais do bar e muitas com filhos em casa, e 5 homens. Um deles era o amigo de Gaspar Pinto, que foi com ele nessa noite. Outro, um jogador de futebol, José Guedes, que tinha jogado pelo Marítimo, entre outros clubes. Deixou também ele um filho com 10 anos. Hélder Guedes, que hoje em dia seguiu as pisadas do pai e é também ele um futebolista. 12 pessoas morreram no local, a 13ª morrendo dias depois no hospital, depois de ter estado muito tempo em estado crítico e não aguentou os ferimentos e queimaduras. A maior parte dos corpos foram encontrados junto à porta do fundo da sala, a tal que supostamente seria uma saída de emergência e que estava trancada, supostamente alavancada não só com sofás, mas também com tijolos. O meia-culpa tinha sempre passado nas inspeções periódicas. Nunca se referiu falta de acesso a saídas de emergência, por exemplo. Pouco tempo depois começou a investigação para apurar responsabilidades que primeiramente pensaram tratar-se de um ajuste de contas de negócios de prostituição e drogas. Além disso, Gaspar Pinto, um dos sobreviventes, ainda foi tratado como suspeito por ter ido mesmo ferido de Amarante ao Marco de Canaveses, ao hospital, conduzindo sozinho. Mais tarde, e depois de interrogado, estas suspeitas vieram a provar-se infundadas, contudo. 4 semanas depois, as autoridades, num trabalho de parceria entre Amarante e Porto, chegaram ao nome de José Queiroz, a quem indiciaram pouco tempo depois como o autor moral de todo o crime. Foram também identificados os 3 homens encapuzados, autores materiais do crime, com os nomes de Ricardo, César e Filipe, todos com pouco mais de 20 anos e naturais do Porto. No entanto, José Queiroz diz não conhecer nenhum dos 3, mas o elo de conexão fica-se mais tarde a saber que foi Artur Jorge, o tal segurança e conhecido de José. Foi apurado que cerca de um mês antes do crime e com idas frequentes ao Diamante Negro, Artur Jorge ajudou José Queiroz a elaborar um plano para provocar prejuízo ao bar concorrente Meia Culpa e também fazer com que ficasse encerrado durante muito tempo, se não mesmo permanentemente. Foi ainda provado em tribunal um pagamento de 500 mil escudos, aproximadamente 4.500 euros, de José Queiroz a Artur Jorge, como pagamento do serviço. Artur posteriormente contratou mais pessoas para fazer de facto o incidente e ele próprio dividiu o dinheiro. Artur chamou assim um conhecido seu, de nome César, um segurança noturno que supostamente já tinha feito trabalhos de cobranças difíceis. E César ainda chamou outras 2 pessoas, também seguranças noturnos e um deles praticante de boxe. Contaram em tribunal que naquela noite aproveitaram que a porta principal se abrisse para uns clientes saírem. Aí saíram eles do carro, que pediram a uma outra pessoa que servia de motorista para deixar sempre a trabalhar e apontaram as armas quer ao porteiro, quer aos clientes que se encontravam à saída. Aí César assumiu a liderança e gritou: "Daqui ninguém sai, tudo lá para dentro", enquanto apontava a sua caçadeira de canos cerrados.
Ricardo ficou sempre incumbido para espalhar a gasolina, enquanto Filipe o protegia para que ninguém o interrompesse no ato. Supostamente, enquanto um deles regava o espaço com gasolina, os outros gritavam para as pessoas ali presentes e de todos morrer feridos. Foi também Ricardo que ateou o fogo com um isqueiro que trazia consigo, ou seja, tudo gritava premeditação de crime. Foi ainda provado que o carro de fuga dessa noite era um carro roubado. Ficou ainda provado que o fogo se propagou rápida e facilmente, em grande parte devido aos materiais do interior do bar e que muitas pessoas ficaram logo inconscientes devido aos gases tóxicos que se começaram a formar. Os que não perderam os sentidos na hora tinham perdido a noção de onde eram as saídas e ali ficaram também. De novo foi falado em tribunal que a porta de emergência estava trancada e os bombeiros, para entrarem no interior do bar, tiveram mesmo de arrebentar. José Queiroz, por sua vez, negou alguma vez ter pedido que assassinassem pessoas, afirmando que pediu apenas para darem um susto e prejuízo à gerência. O crime era suposto ter sido feito sem ninguém lá dentro e que supostamente os 3 intrusos entraram em pânico quando viram lá pessoas e começaram a improvisar no local. Mas não me parece ser verdade, porque embora fosse numa madrugada de terça para quarta-feira, ou seja, um dia da semana, eram horas de funcionamento do bar e, inclusive, os 3 capangas entraram aproveitando a porta aberta da saída de uns clientes, que posteriormente empurraram de novo para o interior do bar. Além disso, um deles levava um isqueiro. O filho de José, Bruno Queiroz, diz nessa noite, depois de ter saído do trabalho no bar do pai, o Diamante Negro, ver a notícia do incêndio do bar concorrente na televisão e que estava completamente chocado. No entanto, quando olhou para o pai, ele não parecia surpreso, mas sim nervoso. Disse também que se lembrava de ver aqueles 4 homens como visitas muito frequentes ultimamente na sua boate. Ainda se falou que houve uma primeira tentativa de incendiar o espaço Meia Culpa cerca de um mês antes do incidente, mas José Queiroz disse que foi a mulher ou ex-mulher do gerente António Almeida que incendiou umas cortinas no bar. José Queiroz, Artur Jorge e os 3 outros autores materiais foram condenados a 25 anos de prisão cada um, como autores ou coautores materiais dos crimes de incêndio, de 13 crimes de homicídio qualificado, de 22 crimes de homicídio qualificado na forma tentada e ainda de um crime de furto, o carro de fuga. Todos cumpriram pena na cadeia de Passos de Ferreira. Na prisão, César concluiu o 12º ano e licenciou em Direito. Filipe, o mesmo, mas em Psicologia, e Ricardo apenas concluiu o 12º ano. Em 2017 já estavam todos em liberdade condicional cá fora. O último a ser solto foi José Queiroz, a maio de 2017. Cumpriu 5/6 da sua pena. A pena máxima, como sabem, em Portugal é de apenas 25 anos de prisão. Se não fosse e as penas de cada um destes crimes fosse cumulativa, cada um dos intervenientes deste crime seriam condenados a 488 anos de prisão cada um. Ainda mais 3 pessoas envolvidas no roubo do carro de fuga saíram em liberdade com penas suspensas por dizerem que não sabiam para que é que o veículo ia ser utilizado. Depois da sua saída, José Queiroz, que conseguiu, antes do julgamento, passar uma procuração ao seu advogado que lhe vendeu todos os bens, supostamente não sabendo para onde é que esse dinheiro foi parar, virou arrumador de carros, vivendo supostamente quase no limiar da pobreza. Durante a prisão, nos primeiros anos, era extremamente medicado e anos depois ainda sofria consequências com uma memória um pouco débil. Em 2018, numa entrevista, José Queiroz ainda diz que nunca deu a ideia ou pediu absolutamente nada a Artur Jorge e diz que a ideia foi 100% dele, que ele foi considerado culpado porque era a pessoa mais suspeita, por assim dizer, e que apenas disse em tribunal que tinha mandado gente ao meia-culpa para partir umas coisas e banalizar o espaço, porque depreendeu que era o mais benéfico a dizer numa situação como aquela. Ainda acrescenta que o dinheiro revelado em tribunal dado a Artur Jorge como supostamente um pagamento do serviço era na verdade um empréstimo por parte de José a Artur.
Nessa mesma entrevista, ainda diz que os materiais de mobiliário do seu bar, o Diamante Negro, eram resistentes a incêndio e que se o gerente do bar concorrente tivesse feito os mesmos investimentos, talvez o desfecho não fosse tão trágico. Também contou que no Diamante Negro, no seu bar, existiam 14 extintores. José Queiroz viria a falecer em abril do ano passado. Ao todo, pela cobardia de uns, ganância de outros e irresponsabilidade de todos, morreram 13 pessoas e 12 pessoas ficaram gravemente feridas devido a queimaduras muito sérias. O interior do meia-culpa ficou totalmente destruído, como era o objetivo. Depois do crime, ainda li que o meia-culpa voltou a reabrir, mas com as mesmas condições escassas de segurança, sendo encerrado por várias vezes. Tempos depois, nesse local, abriu um outro bar, mesmo com a indignação de toda a população, designado Bronze, que em 2007 foi palco também de um novo incidente, um tiroteio, mas sem vítimas mortais. O antigo espaço do Diamante Negro, no antigo edifício do cinema em Amarante, encontra-se devoluto. As indenizações acordadas em tribunal, que oscilavam aos 44 milhões de contos, cerca de 20 milhões de euros, nunca foram pagas. E é este o caso de hoje. Espero que tenham gostado. Este caso já tinha sido pedido antes. Se gostaram deste caso, deixem um like aqui em baixo. Subscrevam também se ainda não estiverem. Deixem nos comentários se já conheciam este caso ou não. Em 97, acredito que muitos de vocês sim. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Thank you.